Olá, meu nome é Denise Figueiredo Bacelar. Eu sou bióloga por formação, educadora por opção, e eu também costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz da natureza. Eu estou aqui hoje a convite da Associação Amigos do Meio Ambiente do Brejo Paraibano, participando da terceira Semana da Árvore, e eu fui, juntamente com o agrônomo Moisés Paiva da Rocha Mendes, uma das autoras da cartilha sobre o bioma Caatinga, que está incluída, né, na coleção Cidades Sustentáveis nos Biomas Brasileiros. Então, eu estou aqui para falar para vocês uma breve fala, né, apresentar para vocês esse trabalho, e eu já aproveito para convidar vocês a participarem, continuarem participando da terceira Semana da Árvore, e a também conhecer o restante da nossa coleção. Então, como eu já falei para vocês, a idealização, né, a realização dessa iniciativa foi a Associação dos Amigos do Meio Ambiente do Brejo Paraibano, a AMA-BP, é uma ONG, né, uma organização não governamental que tem sede em Bananeiras, no município de Bananeiras, na Paraíba, e eu, juntamente com o Moisés, fomos colaboradores nesse trabalho, nessa elaboração. Eu coloquei aqui a formação da gente e um pouco da nossa trajetória, somente para vocês entenderem como foi que a gente se envolveu nesse projeto. Então, como eu já falei para vocês, a nossa cartilha trata sobre o bioma Caatinga. O bioma, este bioma, né, Caatinga, ele só ocorre no Brasil, é exclusivo do nosso país, não ocorre em nenhum outro lugar no mundo. Essa paisagem, esse conjunto de ecossistemas, desta forma que se apresenta, é só aqui que acontece. E aí, aqui no país, ele ocupa cerca de 10% do território e 70% da região Nordeste, como vocês podem ver nesse mapa aí que eu coloquei nessa imagem. Ele ocupa todos os estados, né? Tem ocorrência em todos os estados da região Nordeste, e pouco se fala, na verdade, por exemplo, em relação ao Maranhão, porque no Maranhão ele ocupa somente 1,1% do território, e aí tem poucos estudos, poucas referências, então, assim, a gente quase não ouve falar. E também ele ocupa uma pequena porção do norte do estado de Minas Gerais, ali na região do Vale do Jequitinhonha. E aí tem uma coisa interessante que, como ele tem essa grande extensão, né, territorial, e também por sua importância ecológica, né, e biológica, esse bioma é considerado uma das 37 grandes regiões naturais do planeta. Então, a Caatinga é um bioma bastante interessante, a começar da origem do seu nome. Caatinga vem do tupi, tem origem do tupi, da língua, né, nossa nativa indígena, e significa floresta ou mata branca. E aí, por que essa imagem aqui, essas duas imagens ilustram bastante essa informação, e por que foi dado esse nome, né? Então, esse nome é devido às características da vegetação que ocorrem nesses locais, né, nessa região geográfica, que é composta por espécies adaptadas às condições climáticas desafiadoras dessa região. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação às chuvas, ao índice, né, pluviométrico anual de ocorrência nessas regiões, por exemplo, tem lugares na Caatinga, nessa região, que chove 240 milímetros anuais, em média. E para vocês compararem, terem uma referência para comparar, em Bananeiras, por exemplo, chove 1.200 milímetros anuais. Então, assim, a diferença é gritante, né? É muito grande. A escassez hídrica, né? A estiagem, né? O processo de estiagem é muito característico, né? Muito marcante dessa região. Então, assim, para resistir a essas condições, né, tão difíceis, essas plantas, essas espécies, elas tiveram que desenvolver ao longo da evolução de suas histórias evolutivas estratégias para sobreviver nesse ambiente. Então, uma dessas estratégias é que elas perdem as folhas durante essa estação seca, essas estações que são consideradas de estiagem, né, onde não tem tantas chuvas ou são pouco significativas. Então, essas plantas elas são chamadas caducifólias por isso, porque as plantas elas caducam e caem. Então, graças a isso é que elas perdem pouca água nessa estação seca, porque aí elas não evapotranspiram tanto. Isso significa que elas não suam tanto, né, pelo processo de fotossíntese. E outra característica também marcante que vocês também podem observar é que muitas plantas, por exemplo, o juazeiro, o mulungu e outras, cactáceas, né, muitas cactáceas, elas possuem uma adaptação que se chama espinho, elas têm espinho. Então, essa característica também é marcante nessas espécies, né, dessa região. Então, a gente vê que essa área, né, esse bioma, ele tem, por exemplo,
de 3 a 4 meses somente de chuva. O restante do ano não acontece chuvas. Então, essas plantas elas precisam estar preparadas para poder sobreviverem nesse período. E aí tem uma informação também muito interessante, que é o segundo sistema de informação sobre a biodiversidade brasileira, já foram registradas mais de 10 mil espécies nesse bioma, entre plantas e animais, né? Então, assim, isso, inclusive, vai contra, desafia uma crença popular de que esse bioma é uma região pobre, é uma região miserável, é uma região que não tem valor. Então, assim, isso contraria, e é importante a gente estar sempre frisando esse tipo de informação. Essa crença, inclusive, foi construída ao longo da história, né? Foi construída porque sempre foi um lugar esquecido pela sociedade e pelo próprio poder público, né? Pelo Estado, porque apresenta justamente essas características que são desafiadoras para a sobrevivência, para a existência dos humanos nessa região. Então, assim, não é uma região de interesse social ou político, né? A não ser que seja na época de eleição, né? Para ganhar votos. Então, assim, quando a gente olha para o processo histórico, né, de ocupação dessa área e uso dessa terra, a gente consegue entender, né, inclusive com o desinteresse do Estado também nessa área, pela falta de investimentos para ciência e pesquisa nessa região. E aí a gente chega no cenário que a gente encontra hoje, que é uma região pouco estudada, pouco compreendida, pouco valorizada e que também tem alto impacto, né, da ação humana, porque ela se encontra atualmente num estágio de degradação ambiental e social muito elevado. E aí, quando a gente vê esse estágio, né, de degradação do solo, né, do meio ambiente, que está muito degradado, muito impactado, a gente chega na condição de desertificação, que é o estágio final assim de degradação do solo. Então, é uma paisagem bastante modificada e isso se deve justamente à nossa falta de valorização, de um olhar mais cuidadoso, né, para essa região. Então, aqui nesse mapa também eu queria dizer que essas áreas, né, todas essas áreas em vermelho, são as áreas que já estão tipo muito estão num grau muito elevado já de desertificação, assim, e muitas vezes considera até irreversível, né? Existe uma dificuldade muito grande de você recuperar essas áreas. Então, são áreas que devem ter muito mais atenção, muito mais cuidado, inclusive na agenda pública, né? Para poder a gente cuidar melhor. E aqui eu trouxe um exemplo, né, prático, né, e imagético, né, uma imagem, né, que traz sobre isso, que é o município de Cabrobó, no sertão de Pernambuco. Essa imagem é a imagem de satélite do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPIS, da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, que monitora desde 2012 a desertificação no semiárido brasileiro. Toda essa área que tem mostrado, aqui, né, que está mostrando para vocês na imagem, tem mostrado, ano após ano, um processo de empobrecimento e degradação do solo. Vocês podem observar, ó, essas áreas que eram mais esverdeadas, né, mais clarinhas, assim, verde e tal, e agora elas estão todas amarronzadas, mais claras, isso aí já perdeu a cobertura de vegetação do solo. Então, assim, já está num processo de exposição ao sol, né, a temperaturas, altas temperaturas, e aí esse solo ele vai empobrecendo, vai diminuindo em matéria orgânica, em micro-organismos, e aí vai chegando num estágio que não tem mais como recuperar. Então, o estágio final desse processo, né, como eu já falei para vocês, que é um estágio de desertificação, de esterilidade desse solo, dessa terra, né? Isso se deve a algumas atividades que a gente realiza aqui no semiárido, na Caatinga, né? Uma uma das principais causas dessa degradação ambiental é a pecuária, é a atividade pecuária. Por quê? Porque o excesso de pastoreio ali, a compactação do solo, a introdução de espécies que não são adequadas para essa região, como, por exemplo, os bovinos, não são espécies que são interessantes para serem introduzidas, né, na Caatinga. Então, tudo isso vai contribuindo para esse estágio cada vez mais acelerado de degradação. E aí, o que é que a gente faz, né? Diante de tudo isso, como é que a gente soluciona esse problema? Então, assim, eu vim apresentar para vocês, nessa cartilha, a gente apresenta uma das soluções, que é a arborização urbana. É justamente concentrar nas cidades a vegetação,
começar a reintroduzir essa vegetação nas cidades, porque a gente fez a derrubada de muitas, né, muitas espécies vegetais para poder expandir, né, nossas cidades, nossas zonas urbanas, e aí, com isso, essas regiões vão ficando cada vez mais pobres, pobres de vida, pobres de alimento, pobres de biodiversidade, mais quentes também, porque a temperatura vai aumentando, não tem proteção, né? Não tem infiltração de chuva, de água. Então, tudo isso contribui ainda mais para esse estádio que a gente está, né? Também das cidades tão desagradáveis, tão hostis, né? Para a nossa vida, para nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Então, assim, essa imagem que eu coloquei aqui, ela reúne alguns dos benefícios, né, da árvore urbana. Então, aqui tem, falando sobre a temperatura, que ela reduz, né, refresca, né, o ar entre 2 a 8 graus, né, centígrados, regula, né, a temperatura, a condição térmica, inclusive criando microclimas, que são lugares pequenos, assim, e que são a temperatura ali é mais amena, como, por exemplo, a sombra de uma árvore, né? Um parque, uma praça, e tudo isso é muito importante para a gente poder reverter, né, essa situação que a gente está agora. Inclusive, a questão estética, né, a questão paisagística, né, ter as plantas, fornecimento de alimentos, a agricultura urbana, né, que a gente está muito assim realizando também atualmente. Então, tudo isso são serviços, né, prestados por essa vegetação nas zonas urbanas, nas cidades. E gera qualidade de vida, gera, né, vida, gera alimentos, gera medicamentos, gera bem-estar, né? Gera tudo. E aí é fundamental que a gente entenda, né, um pouco sobre como se dá esse processo e como pode ser feito. Não é um processo que não é uma prática, uma atividade que pode ser feita de qualquer forma. Tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo, tem que ter uma reflexão, né, sobre o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer. Inclusive, em associação com a comunidade, com a vizinhança, com a população e com o poder público. Então, assim, eu coloquei algumas perguntas, alguns pontos que a gente pode observar nessa implementação, né, desse projeto de arborização urbana. Então, assim, uma coisa importante a gente observar é a origem. Qual a origem dessas espécies? De onde elas são? Elas são nativas? Elas são exóticas? Como elas se comportam, né? Que é a ecologia delas. O que é que elas vão fazer naquele meio? Será que elas têm umas raízes mais agressivas que vão levantar as calçadas ou vão perfurar os canos? E o potencial que elas têm também de atrapalhar, por exemplo, a rede elétrica, né, de prejudicar, né, a rede elétrica. Então, tudo isso tem que ser observado. A biologia, como elas são, qual a época de frutificação, a época de floração, como elas crescem, né, como é o desenvolvimento delas, como é a folha delas, será que elas dão uma sombra agradável, como é a copa. Então, elas têm um potencial. Qual é o potencial de uso que essas plantas têm? Qual o potencial estético, né? Elas ficam bonitas, por exemplo, o ipê, né? Fica muito bonito nas cidades. Qual o potencial medicinal delas, né? As pessoas podem utilizar para, de repente, ter um uso terapêutico. Alimento, essas plantas vão dar frutos, não só para a gente, mas para os animais, né? Inclusive para atrair os animais de volta, né? Para a cidade. Elas têm potencial melífero, as abelhas podem se alimentar delas, podem polinizar essas plantas. Então, a recuperação, né? Qual o potencial que elas têm de recuperação do solo, de recuperação da terra, elas conseguem ter esse serviço também. E a interação com os outros seres vivos, né? Não só com nós, né? Com os humanos que estamos transitando nas cidades, mas também com o restante da fauna, né? Então, essas são questões que são importantes de serem colocadas, né, na mesa, né, na hora de realizar um projeto, né, de arborização urbana. Então, aqui eu coloquei algumas recomendações para o plantio, somente para fins de orientação. Inclusive, na cartilha tem essas informações também. Eu não vou me adentrar em cada uma, porque são orientações bastante técnicas, mas eu quero somente destacar algumas coisas. Por exemplo, a questão da muda, né? A muda de ter
de ter um tamanho adequado para você transplantar. Você não pode deixar a muda crescer demais para poder você transplantar ela, porque aí ela vai morrer, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Então, você tem que deixar, nem pode ser muito pequena demais, porque ela também fica muito frágil, e nem pode ser grande demais, porque ela já vai ter passado do tempo de ter sido transplantada. Então, isso é uma coisa importante você observar, de você entender, de você saber. Outra coisa importante também é a questão do esterco, ou do adubo. Você pode utilizar o adubo vegetal, você pode utilizar um composto orgânico, e você também pode utilizar o esterco, né? o adubo animal. Mas uma coisa importante você entender é que o esterco ele não pode ser fresco, ele tem que ser curtido, porque esse esterco fresco ele tem muita concentração de substâncias que não são interessantes para aquela planta, para aquele vegetal. Então, também tem que ter bastante cuidado também na hora de transplantar essa muda com o transporte, né? Na hora de colocar no berço. E é importante também utilizar sempre materiais orgânicos, né? Desculpem. Eu estou muito ruim ainda da garganta, porque eu tive Covid, então, quando eu falo muito, às vezes eu tenho dificuldade de continuar falando. Mas, enfim, continuando. Então, você tem que ter bastante cuidado também na hora de transplantar essa muda, na hora de transportar ela, na hora de tirar de um lugar para botar em outro. E uma coisa importante, que a gente sempre orienta também, é que, se possível, utilizar os compostos, os insumos, né, orgânicos. Não utilizar nada que vá fazer mal para as pessoas, ou mal para as plantas, ou mal para os animais que tiverem contato também. Não utilizar agrotóxico na arborização urbana, nem nos ambientes urbanos. Não utilizar de qualquer forma, né? Não utilizar nem se for na zona rural também, seria o ideal. Mas principalmente nos ambientes urbanos, porque as pessoas estão transitando e estão em contato com esse material. Então, assim, é uma coisa super importante de falar e que muita gente não leva em consideração. Então, assim, outra coisa também importante, que eu acho que vale a pena a gente lembrar e vale a pena a gente falar, é de evitar o excesso, principalmente aqui na Caatinga, evitar o excesso de exposição da terra ao sol. Não deixar a terra totalmente descoberta, porque essa terra descoberta é que leva à degradação, leva ao empobrecimento e leva à morte dos micro-organismos que são tão importantes e tão fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Então, essas recomendações são interessantes também de vocês olharem depois com mais calma, com mais cuidado, com mais atenção. Então, aqui a gente colocou algumas orientações, algumas, na verdade, indicações de plantas que podem ser utilizadas na arborização urbana no bioma caatinga, né? É sempre importante lembrar que essas espécies devem ser contextualizadas, né? Para a sua região, para o seu local, para a sua cidade, enfim. Então, a gente colocou algumas indicações, mas tem uma coisa que também é importante a gente saber, em relação ao porte, né? Eu coloquei aqui embaixo, pequeno porte, médio porte, grande porte, isso é importante você saber, inclusive em relação à fiação elétrica, como eu já falei, em relação ao calçamento, aonde você vai colocar essas plantas. Mas a gente aqui considerou, por exemplo, a gente tem essa lista, né, de espécies nativas. Mororó, jucá, seriguela, juazeiro, aroeira, tamarindo, mulungu, traibeira, trapiá e ipê. E tem a lista das espécies exóticas também, que a gente acha que são interessantes porque elas não são espécies invasoras, elas não têm potencial de invasão. Então, assim, elas não precisam ter um maior cuidado, um maior, sabe, rigor no manejo delas. Então, elas podem propiciar, né, um potencial de uso interessante e elas também não prejudicam tanto, né, o ambiente onde você vai estar colocando essas plantas. Mais uma coisa interessante de falar sobre as plantas, as espécies nativas, é importante a gente utilizar espécies de acordo com o local onde elas vão ser implantadas. Por exemplo, a gente fez essa listagem, mas na cartilha a gente desconsiderou, por exemplo, o juazeiro e o mulungu. Por quê? Porque são espécies que têm espinhos. Então, essas espécies, para arborização urbana, para locais, por exemplo, em calçamento, em locais onde tem crianças, por exemplo, parques, né? Elas devem ser pensadas com mais cautela, porque as crianças podem se machucar, as pessoas também podem passar e também se ferir ou se machucar nessas plantas. Então, assim, é sempre importante você pensar onde você vai estar colocando essas plantas e o porquê, né? Então, assim, aqui é só uma sugestão de indicações, tem outras espécies que vocês também podem estar observando depois. Então, aqui eu só coloquei essa imagem para poder exemplificar para vocês como a gente fez esse material, como a gente elaborou.
Algumas informações que a gente acha que são importantes, que são fundamentais, são o nome da espécie, né? O nome científico, realmente, porque a gente precisa entender que as espécies elas têm diferença, sim, em relação, por exemplo, de uma espécie para outra, do mesmo gênero. Algumas espécies não têm quase diferença nenhuma. Se você não for muito atencioso, você vai acabar utilizando uma pela outra, trocando uma pela outra. Então, é importante a gente saber o nome científico e a gente também conseguir identificar essa planta na prática. Então, alguns nomes populares também, porque a depender da sua região, vai ter um nome ou outro. Então, os nomes populares, eles mudam muito de região para região, e é também uma das razões que é importante a gente saber o nome científico dessa planta. E aí a gente colocou a família, né, para poder a gente identificar, localizar onde é que ela está, né, a biologia dela, saber um pouco das características dela e as características gerais, né, dessas plantas. A questão do tamanho, se tem uma copa densa, se é mais escassa, né, mais raleada, a questão de diâmetro, né, quanto que ela pode chegar em diâmetro, questão de tamanho, a frutificação, a floração, quantidade de sementes. Então, a gente colocou algumas informações que são interessantes e algumas curiosidades também, que também são interessantes de saber. E aí, o potencial de uso, que é para poder a gente saber onde elas podem ser introduzidas, implantadas, né? E o que a gente pode fazer em relação ao uso delas, né? Como a gente pode defender, né, a utilização dessas plantas nesses locais. Então, aqui é só para vocês entenderem como foi elaborada, como foi montada, né, essas espécies, e vocês podem acompanhar mais também na cartilha. E aí eu queria deixar algumas palavras finais, que também, na verdade, são mais perguntas, mais reflexões, que eu quero que vocês também possam, né, estar fazendo aí a partir dessa apresentação e dessas informações que eu trouxe para vocês. Então, a primeira pergunta que eu faço é: apenas assistir à degradação ambiental e humana é o suficiente? É uma opção? Então, a gente fica aqui pensando, né? A gente tem a responsabilidade, né? A responsabilidade como cidadão, como cidadã, como seres humanos, como seres conscientes, né? Do que a gente está fazendo e do que a gente do que a gente pode fazer para reduzir, né, nosso impacto ou então melhorar, né, as condições de vida nossa condição de vida e a vida das outras pessoas e também dos outros seres vivos. E aí, a próxima pergunta que eu faço é quem somos e o que estamos fazendo, que é justamente para a gente entender que nós somos cidadãos, somos cidadãs e temos, sim, que cobrar do poder público, temos que agir, temos que fazer coletivos, temos que montar ONGs, temos que fazer, enfim, o que a gente pode fazer para poder mudar essa situação e a nossa realidade. E aí eu pergunto também, né, não é uma obrigação moral agirmos para mudar, né, essa realidade, essa situação? E eu acredito que seja, inclusive porque a gente tem consciência de tudo isso que está acontecendo e de tudo que a gente está fazendo. Então, a gente tem responsabilidade, né? A responsabilidade da gente é compartilhada. E o Estado, né? O Estado tem feito a sua parte. O que é que o Estado tem feito? Quais são por exemplo, em relação à arborização urbana, quais são os planos de arborização urbana que o Estado tem proposto? Como ele tem proposto, né? As prefeituras, as instituições, enfim. E eu acho que a gente tem que refletir sobre tudo isso para poder a gente sair de onde a gente está, para a gente sair do estado de inércia, para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente fazer algo, né, interessante, né, por nós e pelo mundo. Então, eu trouxe essa frase também, essa conclusão, né, que foi tirada da cartilha, que arborizar as cidades, evitar e combater o desmatamento e a derrubada de árvores são mais do que atitudes positivas para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. São deveres de todos e de todas nós. Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês. Eu agradeço muito pela escuta, muito pela atenção e estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite à associação, né, dos amigos do meio ambiente do Brejo Paraibano. E vamos nessa.